Olá, pessoal. Então, vou gravar então uma videoaula em relação à equação de onda, a seção que fala sobre a equação de onda e o princípio de superposição de ondas, ok? Então, vamos fazer a dedução aí dessas duas seções do livro e a análise. Ó. Tá. Primeiro, qual é o objetivo de escrever uma equação de onda, né? Ela vai descrever, vai ser descrito, essa onda vai ser descrita em função de uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, e a gente vai utilizar um elemento de corda para fazer isso, né? Essa análise que leve a essa equação que está na tela de vocês. Derrom derrom quadrado de y sobre dx quadrado, 1v quadrado, vezes derrom de 2y sobre derrom de t quadrado. Né? A gente vai fazer a análise para chegar nela, mas qual é a importância dela? Né? Ela serve para qualquer tipo de onda. Né? A gente usa um elemento de corda, e na verdade, quando a gente faz um sistema, vou dar um exemplo, né? Computacional, e a gente vai fazer um modelamento, a gente, na verdade, utiliza as equações diferenciais. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um sistema que simula onda acústica, né, e tal. Dentro desse sistema, é alimentado por equações matemáticas, equações diferenciais, mais ou menos com essa cara. Por que eu digo que é mais ou menos com essa cara? Porque, na verdade, no modelamento matemático mais apurado, ela tem que levar outros fatores em consideração, né? Então, se fazem aí modelamentos matemáticos mais robustos, né? No nosso caso aqui, o nosso modelo matemático, ele depende de posição e do tempo, e ele está descrevendo qual é a posição de um elemento de corda em relação a y, ou seja, na vertical, né? A gente tinha descrito uma equação em função do seno, lembrem? E agora a gente vai estar descrevendo ela em função de uma equação diferencial, né? Por quê? Porque a equação diferencial ela é muito mais... ela estende muito mais a aplicação, tá? Então vamos lá. Para fazer essa dedução, a gente tem que considerar que a gente está pegando um pequeno elemento de corda de massa dm, né? Então imaginem uma corda muito longa que oscila. E a gente vai pegar um pequeno ponto, é como se a gente fosse lá e pintasse um pontinho daquele elemento de corda de vermelho e ele tem uma massa dm. O comprimento desse elemento de corda é L, tá? É um elemento de corda L. Nós vamos trabalhar com a massa específica, lembra? Massa sobre comprimento, então eu pego uma corda, o elemento dm e divido pelo comprimento, eu tenho a massa específica daquele elemento. A gente vai utilizar isso também. A amplitude é muito pequena dessa oscilação, então não é um pulso com uma amplitude enorme, é uma pequena oscilação. Por que essa necessidade de definir como uma pequena oscilação? Para fazer algumas aproximações, por exemplo, se vocês olharem na figura, no slide, a parte acima, percebam, se tiver uma pequena oscilação, olha só como L, o comprimento do elemento, ele se aproxima muito do elemento dx. Né? Então, nós vamos utilizar esse tipo de análise. Por isso que, para essa dedução, a amplitude deve ser pequena. Tá? E a resultante das forças é diferente de zero. É diferente de zero, gerando uma aceleração. Pá, tem dois errinhos pequenos aqui. Gera uma aceleração para cima desse elemento. Tá? Por que a gente está fazendo essas suposições? Elas são suposições para que a gente possa aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, a gente consegue, por essas suposições, entender que esse elemento pode fazer. Professor, mas não é muita restrição isso aí? Tem que entender o seguinte, que a equação diferencial lá no final, que a gente vai chegar, ela pode ser estendida e essas suposições, elas não precisam mais fazer parte. É só situações que a gente chama na equação diferencial de contorno para conseguir fazer a análise. Senão a gente vai ter... É tão complexo que a gente não consegue chegar a uma dedução de forma mais objetiva. Tá? Então,
Então, pela segunda lei de Newton, vou fazer, chegou uma mesa digitalizadora que eu comprei aqui para preparar as aulas e eu vou fazer aqui o uso pela primeira vez aí com exclusividade para GRT e tenho que admitir que eu estou me habituando ao uso ainda, tá? Então, né, ela não é tão trivial, você escreve no vazio, tem algumas questões aí, mas eu acho que ao longo do processo eu também vou me adaptando a essa nova ferramenta. A ideia é não ficar digitando as fórmulas aí no Word Equation, né, porque se gasta muito tempo. Tá? Se gasta muito tempo. E assim pode-se fazer mais passo a passo e tal, muito tranquilo. Tá? Então, a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nessa situação, a gente vai ter o quê, pessoal, como força resultante? Pensando aí na horizontal. A gente vai ter uma força 2, que está puxando esse elemento para o eixo positivo aqui de x, tá? Estão percebendo que a gente tem o y para vertical para cima positivo e o x na horizontal. A gente está pensando no elemento aqui, no elemento vertical, y para cima. Então, por isso que some as setas aí da grandeza vetorial e a gente está pensando em y. Vai estar sentindo quem? Olha o elementozinho de corda representado. Uma força 2y, né? Do lado direito que está puxando ele para cima, menos uma força 1y, porque está indo para o eixo negativo, né, na direção negativa, no sentido negativo, no lado esquerdo do elemento de corda para baixo, que é igual ao elemento de massa dm, então pensando no elemento muito pequeno, infinitesimal, e a aceleração que também está para cima, a aceleração y. Essa aceleração ela é, na verdade, gerada por quem? Pela diferença entre a força F2 e F1, né? Essas forças não estão em equilíbrio e elas são responsáveis pela aceleração, o movimento desse elemento de corda. Se ela fosse nula, esse lado da igualdade da massa vezes a aceleração seria nulo, né? Então, montamos aí a segunda lei de Newton em relação ao movimento na vertical, no eixo Y, deste pequeno elemento de corda. O que a gente vai fazer agora? A gente vai esmiuçar cada parte dessa equação, né? Então, a gente vai começar pelo elemento de massa dm, a gente vai falar sobre a aceleração e vai falar sobre a força F2 e F1y, aí, as duas y, né? E no final, vai voltar para essa equação aqui e vai montar tudo. Percebam que existe uma trajetória muito comum, né, nessas deduções. Pega a eleição, a segunda lei de Newton, monta ela na situação posta, que é o que tem aqui. Vou trabalhar em cima de cada parte dessa equação, sempre tentando trabalhar com as grandezas que são intrínsecas que eu estou estudando. Por exemplo, não vou continuar trabalhando com massa, vou trabalhar com massa específica do elemento de corda. Não vou trabalhar com a aceleração, vou trabalhar com uma derivada do tempo, e assim por diante, né? Então, percebam que tem uma trajetória meio que uma estrutura comum, tá? Então, memorizem isso aqui e vamos aos elementos. Primeiro, reescrevendo a massa. Acabei de falar, a gente não quer trabalhar com massa, a gente quer trabalhar com o quê? Com massa específica, que na corda, num elemento de corda, é mais universal, né? Então, μ, a massa específica, é o elemento de massa dm sobre L. Que a gente pode isolar, então, dm igual a μ vezes L. Falei para vocês que o L, ele é o comprimento do elemento de corda, ele é muito próximo a dx. Por quê? Porque a gente tem uma pequena amplitude, a gente tem uma pequena oscilação nessa corda. Olhem ali no gráficozinho na direita superior, o L ali, ele tem uma certa inclinaçãozinha e o dx na horizontal. Eles podem ser aproximados sem grandes perdas aí para a dedução. Então a gente vai ter que o dm é igual a μ dx. Guarda isso. Né? Olha que legal, μ dx, já temos um elementozinho. Então esse é o primeiro elemento que a gente tinha da segunda lei de Newton. A aceleração. A gente vai trabalhar com a aceleração no eixo y dado pela derivada segunda do y em função da derivada segunda do t quadrado. Isso é verdade, né? A derivada primeira é a velocidade, a derivada segunda é a aceleração. Muito tranquilo, né? Isso aí é lá da mecânica, bonitinho. Guardamos isso aí também, já temos então. E olha que legal, por que essa aceleração? Porque a gente está pensando no y na posição na vertical e o tempo é uma variável aí que a gente vai ter que trabalhar. Ok? Guarda isso aí também.
Pensando nas forças, pessoal, e aqui tem uma questão um pouquinho mais complexa, né? Pensem ali no elemento, agora na figura do slide, mas abaixo. A gente tem uma força F2 que está tangente ao elemento de corda. Ela pode ser decomposta em função de F2Y e F2x, tá? Então, ali pela decomposição das forças na figurinha. F2y sobre F2x medem quem, pessoal? Tangente do ângulo, medem a inclinação desse ângulo, né? Então, a gente vai chamar essa inclinação do elemento de S2, tá? E se eu quiser saber qual é o valor dessa componente F2, a gente pode fazer a raiz quadrada do F2x ao quadrado mais 2Fy ao quadrado. Isso aí, na verdade, é o módulo da força F2, tá? Muito tranquilo. Esse módulo da força F2, ele é comparativo aqui ao tal, que é a tensão da corda. Então, nesse momento, a gente pegou um dos lados da corda, do elemento de corda que a gente está analisando, o F2, e está decompondo ele na inclinação e na tensão da corda, em função dos dois componentes, do F2y e F2x, que estão aí envolvidos nessa força. Perfeito? Então tá, inclinação e o tal. Como o F2y é muito menor que o F2x, né? Pensando aqui que o pulso na corda é pequeno e fazendo uma análise ali, ó, percebam na parte de baixo da figura, o F2y ele é muito menor que a parte da F2x. A gente pode chegar à conclusão, então, que dá para considerar o tal aproximadamente como um elemento F2x. Ok? Um elemento F2x. Se isso é verdade, a gente pode reescrever aquela equação que a gente tinha feito no slide anterior em relação à inclinação, que era essa, ó, F2y sobre F2x igual à inclinação. A gente pode trocar o F2x pelo tal, pela tensão da corda, e passar para o outro lado. E a gente vai chegar em uma representação que diz o seguinte: a componente da força 2y, F2y, ela é igual, ou muito aproximado aqui, a tensão na corda vezes a inclinação. A tensão na corda vezes a inclinação. Dá para ver isso vetorialmente aí na representação da figura aqui embaixo, né? Da decomposição das forças. Poxa, interessante. Isso para o elemento 2, F2y igual, reescrevi aqui, né? O tal S2, tá? Se isso é verdade para o elemento 2, a gente pode fazer a mesma análise para o elemento 1, que é a outra extremidade do elemento de corda, né? Pessoal, sempre importante vocês estar olhando quando eu estou falando isso aqui tudo, para essa figurinha que eu fui deixando em todos os slides, porque elas vão deixando claro o que eu estou pensando, qual é a linha de raciocínio, né? Então, se isso vale para o F2, vale para o F1 também. Então, F1y igual a tal, a tensão na corda, vezes o S2. O tal é igual para os dois lados, né? Porque essa corda, ela, teoricamente, não movimenta no eixo X. Tá? Então, tá aí. Olha que os dois elementos. Então, a gente chegou numa condição que a gente tem a representação da massa, em função da massa específica. A gente tem a aceleração em função do y dividido por tempo, a derivada, né, segunda, e a gente tem os dois elementos. Chegou a hora de montar aquilo. Lembra que lá no começo eu falei, olha, a gente aplicou a segunda lei de Newton e chegou em F2y menos F1y igual a dm a y. Vamos substituir tudo isso que a gente trabalhou. Tal S2 no lugar F2y, o tal S1 no lugar de F1y, o mi dx no lugar, a massa específica vezes o dx no lugar do dm, vezes o que era o AY, a aceleração na direção Y, d quadrado de Y, dt quadrado. Na próxima linha, passamos esse dx, que estava no numerador, aí do lado direito da equação, para a divisão lá no S2 menos S1, nas inclinações. Isso tem um motivo, vocês já vão entender. Então, passamos isso dividindo e ela ficou, então,
na última linha ali a equação ficou com essa cara aí. Estamos querendo levar ela para a equação diferencial, tá? Poxa, S2 menos S1, a inclinação 2 menos a inclinação 1, ela é muito aproximada a uma inclinação, ela é muito pequena, né? Uma inclinação infinitesimal de S, ou seja, um ds, né? Reescrevemos de novo agora, substituindo S2 menos S1 por ds, né? A gente tinha essa diferença de inclinação e a gente substituiu, então, por uma inclinação infinitesimal ds. Tá, mas quem é essa inclinação S geral, né? Olha, se a gente pensar, a gente pode fazer a mesma analogia com a decomposição de força que a gente fez. A inclinação de um pequeno triângulo, né, com eixo x e y, que nesse caso, a inclinação é dy sobre dx. Né? Essa inclinação, ela é o dy sobre dx. Então, essa inclinação aqui é o tangente do ângulo, né? Ela vai dizer qual é a inclinação aqui que eu tenho. Tá? E aí, eu vou poder trocar o S, esse ds, o S, por quem? dy dx. dy dx. E aí já percebam aqui que eu já tenho uma derivada parcial agora, né? dy quadrado, y dt quadrado, aqui no final à direita da equação, né? Por quê? Porque eu estou dizendo que eu vou derivar a função y apenas em função do t, né? Tá, né? E aquele elemento na frente, à esquerda da equação, ele também pode variar, passar por uma equação parcial. Inclusive aqui, pessoal, tem uma questão, eu até vou botar aqui, vou acionar minha caneta, faltou aqui, né? Olha só. Quando eu trabalho, dd, a derivada da derivada é a derivada segunda de y, o dx passou para a parte de baixo, a derivada parcial de x ao quadrado. Tá? Então percebam o seguinte, chegamos à bendita, né? Chegamos quase à bendita, porque agora tem um mi sobre tal aqui que a gente pode trabalhar um pouquinho. A gente tinha feito uma dedução na sessão anterior que a velocidade de propagação de um pulso de corda, de um pulso numa corda, é derivada pela raiz de mi sobre tal. Isolei aí o mi sobre tal, né? Tirei a raiz quadrada dos dois lados, botei ao quadrado, desculpa, para eliminar a raiz, e aí vai ficar invertido, né? Porque na fórmula a gente tinha tal sobre mi. A gente pode reescrever, então, que a derivada parcial segunda de y sobre a derivada de x ao quadrado é igual a 1 sobre v quadrado, que veio dessa velocidade ali, vezes a derivada parcial de Ron, né? Esse símbolo aí é o Ron de Ron, ao quadrado de y sobre a derivada parcial de t quadrado. Essa é a equação de onda que a gente tinha lá no começo, né? E o que isso me diz, né? No lado esquerdo eu tenho a posição, a derivada em função da posição. Do lado direito da equação eu tenho em função do tempo, que são as duas variáveis que vão influenciar essa posição y na vertical. E ela é representada nas derivadas segundas, seja porque em algum momento a gente usou a equação de Newton, a lei de Newton, e aí usou uma aceleração, seja porque ela entendeu também que tem uma dependência quadrática aí na posição de x. E ela fica com essa cara, né? E o importante dessa equação, como eu disse no começo, é que ela pode ser estendida para qualquer onda, qualquer representação de onda, tá? As derivadas aí são parciais, é uma equação diferencial, né? Trabalhando com as derivadas parciais, porque uma hora eu vou derivar duas vezes em função só da posição, e outra hora eu vou derivar duas vezes em relação ao tempo. Então, se eu pegar, pessoal, aquela fórmula das sessões anteriores, lembra? YM seno de kx menos ômega t, né? Eu poderia colocar aqui como uma equação de onda, poderia tentar montar ela derivando duas vezes em função de x, menos cosseno, tá aqui. E a outra duas vezes em função de tempo. E daria para montar essa equação de como tudo isso se descreve.
tá? Temos aí a equação de onda, né, para trabalhar. Não sei se vocês já tiveram uma unidade curricular aí que trabalha no curso equações de diferencial aplicada, né? E existem aí alguns livros aí que trazem a aplicação dessa equação de onda, tá? Na prática, assim, mostrando como dá para utilizar num livro de equações diferenciais. Né? Se alguém tiver aí interesse e tal, dá para tentar trabalhar. Mas esse aqui é um exemplo clássico de um modelamento matemático, né? Tá fazendo um modelamento matemático de um fenômeno físico em função de equações diferenciais. Essa é a elegância dele, né? Assim como foi feito para movimentos harmônicos, né? No capítulo anterior, aqui acabou sendo feito para movimento ondulatório aí, de uma onda numa corda, que pode ser estendido para outros. Ok? Então, essa é uma seção do livro, então, que está demonstrada aqui. E outra situação, que é a próxima seção, é o princípio de superposição. Ele é fundamental para a gente depois estudar mais minuciosamente as interferências. Tem dois princípios aí quando a gente pensa em superposição de ondas. O que é a superposição de ondas? Vamos imaginar, sacudiu, você tem uma corda, ela está presa numa extremidade e tem alguém gerando pulsos ou fazendo ela oscilar numa outra extremidade. Essa corda se propaga, reflete nessa parede e retorna. Em algum momento, esses pulsos vão se cruzar, não vão? E aí a ideia é, o que acontece quando a gente tem essa interferência, quando as duas se superpõem, ok? Então essa é a ideia. E os dois princípios fundamentais de superposição dizem o seguinte: ondas superpostas se somam algebricamente para produzir uma onda resultante, ou uma onda total. Né? Já vou mostrar uma imagem que mostra isso. Mostrar uma imagem que mostra isso é ótimo, né? Já vou apresentar para vocês uma imagem que a gente vai entender melhor isso. E ondas superpostas não se afetam mutuamente. Doido isso, né? Então, olha só. Vamos pensar aqui em duas situações, né? Dois pulsos ali ó, na imagem à esquerda superior. Dois pulsos viajando, um em sentido contrário ao outro, e aí no tempo 1 ali, né? Pensando na vertical, no tempo 2, esses pulsos se encontram. O que acontece? Qual é a resultante disso? Eles se somam, é o primeiro princípio, eles se somam algebricamente e formam um pulso maior, que o resultado aí é a soma das duas amplitudes, né? Se fossem amplitudes iguais, esse momento em que os dois pulsos se cruzam, teríamos um pulso com o tamanho da amplitude dos dois pulsos. Interessante, né? E o tempo 3 é após eles ter passado. Então eles vêm um em sentido contrário ao outro, se sobrepõem, se sobram algebricamente e depois passam um pelo outro e seguem suas vidas sem o quê? Sem se afetar mutuamente, que é o que foi dito como segundo princípio. Perfeito? Agora, na direita, pensando aí na vertical, no tempo 1, 2 e 3, vamos pensar o contrário. Se ao invés desses pulsos eles estarem os dois né, positivos, eu tenho um pulso positivo e um pulso negativo. E eles estão um em sentido contrário ao outro. No momento que eles cruzarem, a gente vai ter a soma algébrica. Se eles tiverem exatamente a mesma amplitude, qual é o resultado que a gente tem ali no tempo 2 de representação? A gente vai ter uma soma algébrica nula. Vai desaparecer os dois pulsos. É muito interessante isso, né? Pô, é difícil imaginar que a gente tem um pulso negativo, positivo. Em algum momento eles vão se desaparecer. Sumiu. Após eles se cruzarem e a soma algébrica se anular, eles voltam a reaparecer na propagação e continuam suas vidas sem se interferir, né? sem se afetar. Né? Então percebam que a gente tem a superposição, né? Na esquerda a gente tem completamente construtiva e na direita a gente tem aí completamente destrutiva.
Ele se destrói na interferência, né? Isso é muito comum, a gente vai entender um pouquinho mais adiante, né? Porque a gente vai usar o fenômeno, vai estudar os fenômenos de interferência de ondas, mas é muito comum, né, acontecer aí na vida real. Eu gosto sempre de observar isso acontecendo quando estamos lá na praia, duas ondas se cruzam, né? Dá para ver certinho a soma ou a extinção das ondas, né, naqueles momentos, né? Então, superposição de ondas é bem curtinha essa sessão e ela vem trazer isso, né? O resultado da superposição é a soma algébrica. E as ondas, elas não se afetam após ter interferido. Elas só têm uma interferência algébrica momentânea, mas depois de ter se cruzado, seguem suas vidas como antes da interferência, o que é bem interessante. E quando a gente pensa na soma algébrica, a gente está dizendo que naquele momento a gente vai ter uma y' de xt, que ela resulta da parte 1, y1 xt, mais a parte da onda 2, né, a contribuição da onda 2, y2 de xt. Ok? Então guardem esses dois princípios, e eles são importantes aí para a sequência, né, do livro-texto. Muito bem, vou encerrar então, e até